Podcast Quatrícios. Episódio de hoje: Reinvenção. Seja bem-vindo ao terceiro episódio dos Quatrícios, o encontro virtual entre quatro Vinícius. Aí vai a nossa escalação: Vinícius Imbrão, personal, modelo e jornalista. Marcos Vinícius Silveira, o comandante, nosso debatedor dos sete mares. Marcos Vinícius Freire, o Marcão, medalhista olímpico e o mais esperto dos quatro. Eu já explico o porquê. E eu, Vinícius Donola, que nada sei além de contar histórias e escrever os nossos roteiros. No primeiro episódio, falamos sobre saudade, esse sentimento tão comum entre os marinheiros, né, comandante? No segundo, decidimos tratar do fracasso, o primo irmão do sucesso. E agora, falaremos de um processo pelo qual todo mundo está passando, a reinvenção. De quem foi essa ideia? Ora, do mais esperto dos quatrícios, aquele que se reinventa dia sim, dia não. Ele é PhD no assunto e sugeriu o tema, pois transita por ele com extremo conforto. Marcão já dormiu jogador de vôlei e amanheceu sócio de uma rede de academias. Alô, Elon Musk, o homem está de olho na SpaceX. O comandante também encontrou uma nova derrota para a vida. Lembrando que entre os navegadores, derrota é apenas um sinônimo para caminho. Trocou os mares calmos do Atlântico pelo Estreito de Drake, cuja extremidade norte acaba na Praça dos Três Poderes. Zimbrão, meu primo distante, é outro inquieto com as coisas. Bateu no liquidificador os diplomas de Educação Física e Jornalismo e virou narrador de provas olímpicas. Para acalmar os ânimos, anda se dedicando à meditação. Tentou a carreira de alto cabeleireiro, mas o resultado foi desastroso. Cá no meu canto, tenho feito a transição entre a TV e a web. Ainda acho estranho um repórter que não sai de casa. Mas enfim, dizem que o home office veio para ficar. E assim tenho vivido o meu novo normal. Dói muito se reinventar? Dá medo. A patroa sofre junto? Com a palavra, você, Vinícius. Qual? Comandante. Comandante tem a honra de iniciar hoje. Muito bem, muito obrigado. Não, eu vou iniciar porque eu acho que eu sou o quadrado dos quatro, né? Quadrado dos quatro quatrícios, e eu acho que eu me reinventei, na verdade, assim, fiz uma grande reinvenção apenas uma vez. Não dá para competir, por exemplo, com o Marcão, Simbrão, que tem 3 ou 4 atividades. Então, eu vou começar aqui falando da minha reinvenção, porque a gente já conversou sobre isso. Quer dizer, eu fiz uma opção de vida aos 13 anos, entrei na Marinha aos 15 e saí dela aos 45. Né? Então, desde que eu praticamente me entendo por gente, eu estive vestindo o uniforme da Marinha do Brasil, né? Desde muito cedo. E aos 45 eu tomei uma decisão, eu decidi, de sair da Marinha, de ir para a reserva da Marinha. Né? Eu não saí como a gente fala lá nas Forças Armadas, na expulsória. Né? Expulsória é quando você não é promovido, atinge uma determinada idade, você é obrigado a sair da força. Eu não, eu saí bem antes e decidi, por conta própria, por vários fatores, deixar o serviço ativo e sair da Marinha. Bom, isso tudo leva a crer que isso é muito fácil. Pô, você decidiu, você escolheu, conversou antes com a família, conversou com os amigos, preparou o terreno, foi um período de transição de 4, 5 meses que eu fiz até efetivamente sair. Então, não foi facílimo, né? Não, foi horrível, foi horrível. Eu sofri muito. Foi dito aí no início, no primeiro texto, que se a reinvenção dói, machuca, ela machuca muito, dói muito, que é a pior dor que tem, que é a dor na alma, né? E eu nunca
nunca sofri, graças a Deus, de depressão, nunca tive isso, mas eu comecei a sentir alguma coisa dentro de mim que eu nunca tinha sentido, uma angústia, uma dor, uma coisa muito forte, e eu não sabia o que era aquilo, não sabia lidar com aquilo. Aí eu procurei ajuda e foi diagnosticado que era ansiedade, enfim, era um tipo de depressão, né? Tudo isso porque eu decidi sair da Marinha. E eu saí da Marinha e consegui uma nova colocação profissional. Fui e estou sendo muito feliz nessa nova colocação profissional. Portanto, não tem motivo nenhum para eu ter sofrido isso tudo, né? Mas eu sofri muito, muito, muito. Eu não era muito pela saudade da Marinha, não era isso. Eu tenho uma saudade boa da Marinha, de reencontrar os colegas, de vez em quando visitar navios que eu servia, então isso é muito bom. Mas eu não sei explicar, era como se fosse um salto no abismo. Parecia que eu tinha dado um salto no abismo e eu não sabia onde é que era o fundo daquele abismo, onde é que eu ia dar. Isso tudo foi dando realmente uma ansiedade, uma angústia muito grande, e eu sofri muito. Então é o meu testemunho aí para a gente desenvolver essa história legal para hoje. Ô Zimbrão, vamos para o paradoxo, né? Se a gente tem o sofrimento por uma ressignificação após tanto tempo de Marinha, vamos para o homem que todo dia está se ressignificando. Você nunca teve disso não, né, Marcão? De, poxa vida... Rapaz, sabe que eu não me preparei igual o comandante para a conversa de hoje, não, porque eu acho que já ia sair fácil. Mas a hora que começa a refletir com o que ele falou, eu tive uma que foi muito dura, que não foi decidida por mim. Na verdade, a maioria delas, eu decidi, exato. Eu jogava na Itália, né? Estava no auge da minha carreira, com 28 anos. Depois a gente pode contar outras, né? Mas essa eu acho que tem a ver com o que o comandante falou. Com 28 anos é o auge de um atleta, assim, entre 25 e 32, né? Joguei na seleção do mundo naquele ano, jogava no campeonato italiano, tinha aquele All-Stars lá na Europa. Joguei e fui diagnosticado com uma lesão na coluna, com uma hérnia de disco, e tive que voltar para o Brasil para fazer a cirurgia. Então foi da noite para o dia, assim, e não foi escolha minha. Tentei e não teve jeito de voltar para aquilo. Então, assim, ao mesmo tempo, eu parei de fazer o que eu mais gostava na vida, que eu fazia desde os 13 anos. Eu adorava morar na Itália, tive que voltar para o Brasil e tive que começar uma profissão que, graças a Deus, eu tinha estudado e tinha uma base para fazer essa transição. Só que eu saí do céu, quase que, não do céu para o inferno, mas assim, eu saí do comandante, do almirante, para virar novamente marinheiro, né? Porque eu jogava num time, eu era o único estrangeiro do time, eu era o dono da cidade, eu não pagava restaurante, não pagava farmácia, não pagava mecânico, uma cidade pequena no norte da Itália, e voltei para o Brasil para arrumar um lugar numa mesa de operação de uma corretora. Então, ali teve um sofrimento. E assim, eu tenho que agradecer algumas pessoas, e a principal dela é a minha mulher, a Cláudia, que me ajudou nesse resgate, porque essa mudança foi uma mudança não programada. As outras, a gente vai contar aqui durante a conversa, é mais da minha inquietude de fazer duas coisas ao mesmo tempo e não querer entregar um projeto e querer ir para outro, entregar um projeto e querer ir para outro. Mas eu acho que como comandante agora me deu uma porrada na cara e eu lembrei que essa realmente foi completamente fora do meu controle. Ô Zimbrão, que coisa, que revelação. O Marcão se revela um homem inquieto. A gente não sabia. Nem imaginava. É uma revelação incrível, não é? Nem imaginava. Fala aí, primo, e você, se ressignificando como, quando, por quê? Olha só, eu sempre gosto de ir para o lado filosófico e contextualizar, né? Vocês vão falando, também não me planejei para nada, mas eu fiquei pensando uma coisa aqui. Apesar de eu ser muito mais jovem que vocês, quase um adolescente, a nossa geração... Tá bom. Agora sacaneou. Eu vou me incluir, a nossa geração é muito diferente da geração dos milênios, né, para cá. Eu lembro que nos anos 80, se você chegasse para um jovem e perguntasse para ele o que ele quer ser quando crescer, né? O que você quer ser quando crescer? Ele diria médico, dentista, engenheiro ou advogado. Existiam 4 profissões que as pessoas te obrigavam a ter aquela profissão, porque era o sinônimo de ser bem-sucedido, né? Isso falando nos anos 80.
Hoje em dia, se você chega para um adolescente e pergunta o que ele quer ser quando crescer, ele não faz ideia, ou ele vai falar para você, eu quero ser feliz. Quero sentar numa bola no escritório da Google, não ter horário para trabalhar. E assim, eu não estou fazendo juízo de valor, não. Eu estou contextualizando de que a profissão é a identidade do indivíduo, né? Você identifica uma pessoa, você pergunta, você quer saber o que ela faz para você já construir uma imagem daquela pessoa. Você não quer saber quem é o Zimbrão na sua essência como ser humano. Você quer saber o Zimbrão, o que ele faz. Né? Nossa, vem um rótulo na cabeça que é a tua profissão. E eu acho que essa juventude... Que mais do que profissão, Zimbrão, vira depois um sobrenome, né? O Marcão do vôlei, o Marcão do COB. Exatamente. E será que isso diz sobre um ser humano, sobre um indivíduo? Né? E hoje em dia eu vejo muito mais a gente indo para o caminho do propósito, do ideal de vida. E essa galerinha mais jovem, eu acho que elas estão na nossa frente, a partir do momento em que elas põem em primeiro lugar a satisfação delas em fazer algo. E isso aproxima muito mais do propósito do que simplesmente ser um médico, um engenheiro, porque disseram que tinha que ser. Então eu acho que a gente está se reinventando de uma forma muito mais dolorosa do que essa galera de hoje. E levando em consideração, de novo, citando aí as pesquisas que mostram que as gerações vão chegar a 150 anos, né, que a gente pode ter uma expectativa de vida a 150 anos, quantas profissões e quantas reinvenções teremos que ter no decorrer de 150 anos de vida, né? Não dá para você se formar com 24 anos e ficar até 130 anos com a mesma identidade, com a mesma vida, né? Então, eu acho que as próximas gerações sentem menos essa dor. Eu acho que a nossa geração ainda é uma geração que sofre com esse processo de reinvenção. Vou pegar a palavra de novo aqui, vou quebrar nossa ordem, Dônola, porque, cara, o meu testemunho é exatamente isso, na minha primeira mudança, né? Eu passei no vestibular para engenharia, porque meus 3 irmãos faziam engenharia, meu pai era engenheiro militar, então é o que o Zimbrão falou, só podia ser engenheiro na minha casa, não tinha outra opção. Outra opção era ser milico. Como eu não queria ser milico para jogar vôlei, eu tinha que ser engenheiro. E aí, cara, o Bebeto de Freitas monta o primeiro time profissional de vôlei que não existia no Brasil, nada parecido com alguma coisa profissional de esporte que não fosse futebol. E, cara, eu meio que bato de frente, ou eu passo a discutir com meu pai sobre que eu queria escolher o meu destino, que não era engenharia, que não era ser general do Exército, mas era ser jogar num time fora da cidade onde eu morava, né, que eu morava em Porto Alegre, e teria que mudar para o Rio. Então é exatamente isso, eles tentaram me convencer, e hoje eu fico pensando, né, com 57 anos, olho para meus irmãos, uns 60, outros 59, outros 53, todos engenheiros, todos ali no meio dessa confusão, uma baita de uma confusão, e eu digo, cara, ainda bem que eu escolhi ser jogador, e depois as outras todas mudando. Que barato. O Zimbrão falou sobre felicidade. Eu estava pesquisando aqui no Google um pouquinho mais sobre esse cara, o Sean Ashore, que é um professor que criou em Harvard uma disciplina chamada Happiness. Disciplina. Isso é muito bacana, né? E aí ele estava na dúvida, será que isso vai dar samba? Será que vai ter inscritos? Então, na aula inaugural, havia 2.000 pessoas num auditório. Então, assim começou a disciplina Happiness in Harvard, né? E falando um pouquinho da minha reinvenção, ela ocorre meio que por acaso, porque hoje a minha vida, enquanto vocês falavam, eu estava vendo aqui a minha agenda. Eu trabalhei o dia inteiro de forma remota. Eu tenho 32 anos de história em televisão e, sem me dar conta do que eu estava fazendo, eu continuo fazendo televisão, que hoje todos fazem. Falava com o Zimbrão, primo, a telemedicina, o tele vem do sufixo grego distante, e o visione, do latim. Então, eu continuo fazendo televisão, mas me reinventei na web. E acho incrível, porque eu acabei de mediar um debate, a gente está aqui falando sobre outros assuntos. Hoje, 7h45 da manhã, eu estava dando uma aula para uma apresentadora, tudo online. E eu falei, caramba, será que é sem volta? Será que eu não vou mais sentir aquele cheiro de mofo de estúdio, né? E dá medo, porque vocês fizeram ou estão fazendo. Eu estou no meio da minha transição, com as dores e os sabores disso. Estou bem na transição, comandante. Pois é, mas eu queria levantar 2 pontos. O primeiro é esse que você acabou de falar, de que você está no meio da transição.
Eu acho que, na verdade, essa reinvenção ela é constante, né? Quem dá esse salto aí no escuro, quem dá esse salto aos com mais idade, muitas vezes com família formada, não pode errar, né? Então a gente tem que se reinventar constantemente, tem que se reinventar o tempo todo, tem que fazer coisas que sejam realmente significativas para que os seus patrões, enfim, que você consiga gerar valor e ser reconhecido por aquele valor. É muito mais difícil do que eu tive na minha vida de 30 anos de marinha. Por mais desafios que eu tenha tido, mares grossos, as questões tecnológicas que envolvem um navio, mas tinha um caminhozinho ali, tinha uma derrota a se cumprir definida, né, na carta náutica. E, de repente, quando você dá esse salto no escuro, a derrota desaparece e você tem que começar a criar ali a sua própria e tal. Então, isso é que angustia até hoje a mim muito. Por isso que eu digo que você disse que você está no meio, eu também estou. Eu diria que eu estou no início até. Porque O Marcão também está, né? O Marcão acabou de ser sócio de uma empresa. Não tem um ano ainda. Pois é. Tudo novo. E é o seguinte, é um barato a gente ver os vídeos do Marcão lá na empresa, porque parece um estagiário de alegria. Né? Isso que é bacana, né? E o segundo ponto que eu queria colocar é essa questão que o Zimbrão levantou da felicidade, né? Que as gerações mais novas buscam muito essa felicidade. A gente buscava ser engenheiro, ser médico e tal. Quer dizer, a gente buscava, eu diria, a segurança, né, na nossa profissão, né? Então, o Brasil, por exemplo, é um país muito grande, de grande quantidade de funcionários públicos, né? Então, quem busca o funcionalismo público busca segurança, né? E essas gerações mais novas, eu tenho uma de 23 aqui em casa, é exatamente isso que você falou. Busca a felicidade, busca a satisfação, busca o prazer, não está buscando muita segurança. Isso deve ser muito legal. Deve ser porque eu nunca fiz assim. Mas, ao mesmo tempo, tem um preço a pagar, né? Eu acho que tem um preço a pagar. Então, quando a gente vê essas gerações que o cara com 30 anos, 32 anos ainda mora com os pais, né? Por quê? Porque ele não quer assumir as dores de uma independência. Ele quer ficar com os pais, mas ele quer namorar no quarto dele, ele não quer que os pais abram o quarto dele, ele quer ter completa independência, mas ele não quer pagar a conta de luz, não quer pagar o condomínio, não quer ralar para trazer o dinheiro para casa. Então, me preocupa... Peraí, mãe, peraí, eu já vou. Tô brincando, eu não moro com a minha mãe. Me preocupa um pouco essa geração quando os pais forem embora, né? Quando essa segurança que os pais dão for embora. O que será desse pessoal que buscou só felicidade, buscou a bola do Google? Porque o Google não vai ter espaço para todo mundo. A Play 9 não vai ter espaço para todo mundo lá, para jogar ping-pong, que eu vi o Marcão hoje jogando lá. Pouquíssimos felizardos, competentíssimos, talentosíssimos que conseguiram entrar lá. Mas a pirâmide, a peneira é dura, né? E quem não foi para lá e que está buscando felicidade, a felicidade também tem um fator aí material muito importante, né? Você ser feliz sem dinheiro, sem patrimônio, sem conforto, também é difícil. Então, acho que esse binômio aí tem que ser bem equilibrado, né? Legal. Pensando. Não, eu achei legal esse ponto, porque assim, é muito sedutor, né? Pensar na felicidade, né? Então eu achei legal o comandante colocar esse ponto, porque é um ponto racional e que deve se pensar. É muito fácil, né, você ter ideais, né, ter uma ideologia, quando você tem alguém que pague por essa ideologia, né? Aí é muito bonito.
Então, acho legal, porque a juventude tem isso também, não fazendo julgamento. Eu acho que a gente não pode frustrar sonho de ninguém. Se o cara quiser vender a sua arte no sinal e está feliz assim, né, a gente não pode julgar. Mas se você quer ir para a França, ir para a Europa, ter, né, nas férias, esquiar e tal, isso tem um preço. E talvez o preço seja sacrificar uma felicidade e um trabalho que nem sempre vai te trazer só bônus, né? Tem um ônus. E aí a gente vai numa questão, e eu achei legal, só para entrar, uma conversa que eu tive com o Vinícius, pelo Instagram, nas nossas conversas informais, nas lives que a gente cria. A gente falou sobre... Não cita isso, por favor, não cita isso, porque eles não gostam. É ciúme. Eu sou ciumento. Gostam. Então na próxima... Por favor, Zimbrão, não faça isso. Vocês vão entrar, então a gente vai... O Zimbrão falou que teve com o Vinícius. Então eu achei que era comigo. Eu também. Qualquer Vinícius está bem representado entre nós. E aí, a gente falou sobre o Harari, né? Eu sempre erro a pronúncia do nome dele. No segundo livro dele, no Homo Deus, né? Em que ele cita, e aí é preocupante, é um outro tema que a gente tem que levantar, esse excedente que a gente vai viver nos próximos anos, e com a pandemia eu acho que houve uma aceleração, de pessoas desqualificadas no sentido de que elas não terão função na sociedade, uma função trabalhista. Porque é uma pessoa que não domina o TI, por exemplo, não tem, né, formação nenhuma na área de tecnologia, enfim, uma série de profissões e que estão cada vez mais com a informatização, com a tecnologia remota, entrando em extinção. E aí o que esse cara vai fazer? Né? E no livro ele cita isso, que é muito preocupante, porque esse cara não vai ter função econômica e social. Esse cara vai ficar um encosto na sociedade. E isso está cada vez mais próximo de chegar. E é assustador, né? Porque aí a gente entra a questão que você falou, não tem vaga no Google para todo mundo também. Então entra aí o binômio da felicidade e o binômio também da sobrevivência, né? Eu acho que é um tema que é bem amplo, né, para a gente entrar. Agora, em relação a trabalho, eu tenho um de 25 anos também, tenho um de 35 e um de 25 filhos, né? Eles não querem trabalho, esse aqui é o negócio. Eles não querem um emprego, eles querem ter um trabalho que, como você falou, como o Zimbrão falou, tem um propósito, normalmente é fazer a diferença no mundo, coisa que a gente lá atrás não pensava. Eu quero cuidar do meu, eu quero chegar lá com 60 anos, me aposentar e poder viajar uma vez para os Estados Unidos. Era mais ou menos isso, né? Hoje, o meu filho de 25 anos já rodou o mundo, mais de 50 países. Então, não é essa a mudança que ele quer. E ele é um caso muito legal, né? O dono ela conhece, o Luca, porque ele está hoje com startup, tecnologia, blockchain, etc. Mas ele foi funcionário da Arteplan, uma puta de uma agência maravilhosa, amigo meu, sócio, e ele fez estágio. Aí, quando ele foi para o Vale do Silício, ele voltou, ele falou, cara, eu não nasci para trabalhar de segunda a quinta, torcendo para chegar a sexta, para ir para casa, para, no final do mês, arrumar dinheiro ou fazer dinheiro para os sócios ficarem ricos e eu toda segunda-feira chegar aqui puto e sexta-feira sair feliz. Chegar puto e sair feliz. Então, essa geração, e aí os nossos filhos, os nossos netos e os netos do Zimbrão que virão ainda, vão ter muito mais isso, eles vão ser muito mais empreendedores, eles vão fazer os negócios deles, mesmo que dê menos. E aí que eu acho que tem um ponto aí que a gente tem que entender entre felicidade e o que é felicidade para cada um, né? Eu tive no Butão. Butão é um país desse tamanhozinho, entre a Índia e a China, que lá não tem produto interno bruto, tem felicidade interna bruta. Eles são todos budistas, assim como o Zimbrão é quase um budista nosso aqui, entre nós quatro, e tem, cara, uma formação da sua história e do que ele quer atingir, que é bem mais fácil de você estar feliz. Essa é a verdade. Não é porque os caras, não, lá é uma maravilha, lá tudo é o Google, todo mundo é SpaceX. Não, muito pelo contrário. Lá é um dos países mais simples do mundo e que eles são muito felizes com aquela simplicidade. A felicidade está associada diretamente à ambição, né? E a ambição está associada diretamente à frustração. Então, quando você estabelece metas, claro, qual é a altura da minha barra? Coloca a minha barra lá em cima, eu vou ser frustrado. Então, é um dos princípios budistas, né, Zimbrão? A gente sempre fala de impermanência, mas o outro é a questão do desejo, que o desejo leva ao sofrimento.
Então, quando a gente joga a barra lá em cima, a gente não se contenta com o que a gente tem, né? E isso leva a uma tristeza, ao sofrimento. É justamente contra isso que se luta, né? A questão do sofrimento. Que é uma lógica muito presente, consumista nossa, né? Você vê que você compra o celular que você queria, ou o carro que você queria, dá 3 a 6 meses você já não queria tanto assim, já quer o outro. E essa lógica funciona bem e gera milhões, né? É porque alguém sabe lidar com a dor. O marketing... Marcão, você sabe disso muito melhor do que nós 4, até porque você é o mais esperto dos 4. O marketing lida com a dor do outro. Uhum. E lida tão bem que é capaz de colocar uma fila em Nova York a menos 15 de temperatura para o lançamento do novo iPhone. Sim. E é uma fila que dobra o quarteirão. E o que piorou muito hoje com essas exposições de mídia social, né? O cara só bota ali o dia e o minuto da felicidade. O único minuto que ele teve felicidade nas 24 horas úteis, ele botou ali. Agora, os outros todos não vai para o Instagram, né? Não vai ali para o Stories, não vai ali para o feed, né? Então, você fica se comparando com aquele minuto do cara, que, como se o teu dia inteiro, 24 horas, tivesse que ter a felicidade daquele 1 minuto do teu vizinho. Mas aí, Marcão, você botou um ponto, que aí é um outro tema. Posso falar, Vinícius? Eu estou falando demais. Eu posso falar? Ninguém... Manda todo mundo aqui. Dá uma mediada, controla o tempo aí. O único que corta a gente aqui é o Dani. É o Dani. O único é o Estúdio Rastro, é o único que passa a tesoura. Porque assim, o Marcão tocou um tema e eu ouvi um palestrante, o Pedrinho Salomão. E eu ia falar dele. Cara, eu vi. Anotei para recomendar os 2 livros dele aqui. Hoje tem uma live com ele, afinal, hoje, né? Quem está assistindo isso. É teu amigo? Conheço, não é amigo, mas eu conheço, temos amigos em comum e ele é extraordinário. Hoje eu vou assistir até uma live com ele. E ele falou uma coisa, agora vou até entrar no que você falou sobre essa coisa das redes sociais, né? Porque olha que curioso, ele levantou uma questão que eu não tinha pensado e a gente reclama muito dos veículos de comunicação e durante essa pandemia houve muita reclamação quanto às notícias negativas, que são as notícias que vendem, né? Quantos morreram, quase que conta como o número de medalhas dos Jogos Olímpicos é o número de mortes pela Covid, né? Essa sensacionalização do óbito e das tragédias. Isso aí é o que vende, é o que os noticiários estão cheios, né? São raras as notícias de coisas boas. E o Pedrinho Salomão fala exatamente isso, que a gente reclama das notícias ruins que são bombardeadas todos os dias nos veículos e as redes sociais que são o inverso disso, que mostram justamente o lado bom, o lado positivo, mesmo que não seja uma realidade. É óbvio que no meu Instagram eu não coloco quando eu estou com dor de barriga ou quando eu passei mal, né? Eu coloco quando eu estava na praia, curtindo, quando eu estava pedalando e tal. E ele valoriza isso na fala dele, quando ele diz que a gente, na verdade, a gente reclama das más notícias, mas quando tem as boas notícias, a gente também reclama criticando que aquilo ali é utópico, que não existe, tal. Mas, na verdade, você pode selecionar o que você vê, né? Então, eu acho que ter essa percepção crítica de que ali não é uma realidade. Você não pode se deprimir porque você vê a blogueira, um corpo lindo, maravilhoso, cheio de patrocínio, é achar que aquilo é a vida dela, que ela não tem ansiedade, não tem angústia, não tem frustração. E aí cabe um arcabouço, né? Que você tem um arcabouço melhor de reflexão, de análise, para que você não embarque nessa. Mas, na verdade, eu acho que o grande lance é a gente saber filtrar isso e comunicar isso, porque às vezes as pessoas ignoram ou desconhecem isso, né? E só se alimentam da coisa positiva. Eu acho que é uma função também, a gente como comunicador e educador de filhos e amigos e tal, é mostrar esse posicionamento crítico também, que a rede social está ali justamente para isso, para mostrar coisa boa. Mas aquela pessoa, na maioria das vezes, quem mostra muita positividade, muita alegria, aqueles stories todo pontilhado, mostra o dia inteiro, com certeza, na maioria das vezes eu não posso afirmar, mas na maioria das vezes aquela pessoa está com uma angústia, uma tristeza ali por trás muito grande para que ela possa transparecer aquilo para todo mundo nas redes sociais. Isso aí é fácil analisar, né? Esses comportamentos. Então, eu acho que assim, a gente saber usar isso a nosso favor e não embarcar na exigência e na depressão que causa. E causa mesmo, né? Se você se alimentar disso. Eu acho que se tem uma vantagem desse programa aqui, dessa gravação, ter 4 velhos, ou 3 e Opa! A gente poder...
Alma jovem. Pô, você vê o Marcão aí, o cara é maior empreendedor, já teve 1000 profissões. Pô, tá jogando ping-pong lá no Play 9. Geração mas eu quero dizer o seguinte, é porque a gente pode dizer, a gente acabou de falar de década de 80, eu falei da década de 80, que quando eu entrei para a Marinha, o Marcão estava jogando na Itália. Então a gente viveu a década de 80. E se a gente fizer um minutinho aqui de lembrança da década de 80, boa parte dessas questões que a gente está conversando agora não existiam, né? Então, porque a rede social, a mulher bota lá, ela bonitona, o cara é mais forte que eu, o cara está esquiando em Aspen, eu não consigo ir a Friburgo. Isso é uma coisa muito nova, né? Muito nova. Antigamente, assim, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quando nem celular a gente tinha, né? Eu acho que eu não estou errando nas datas, mas eu acho que é isso mesmo. 25 anos atrás a gente não tinha celular. Né? O celular é de 90. Mas no Brasil, 95, 97, né? Começou. 90 eu trouxe um da Europa. Era um tijolo desse tamanho. Não ligava para ninguém, só você tinha. Não. E era legal que eu e a Cláudia, a gente dividia o telefone. Um usava segunda, quarta e sexta, e o outro terça, quinta e sábado. O mesmo telefone. Declarava no imposto de renda, né? Eu acho que eu fui ter celular em 97, se eu não me engano, porque até 96 eu estava em Belém. Então, em 97 que eu voltei para o Rio, e aí que eu fui ter o meu primeiro celular. Então, 23, 24 anos atrás, você tinha um telefone fixo que te trazia angústias ou informações ruins, basicamente da sua família. Se você ligasse para sua mãe, para o seu amigo, que a gente ficava 1 hora, às vezes, no telefone, namorava pelo telefone, falando 2 horas, né, no fixo, ficava com a orelha quente, né, porque o telefone esquentava e tal. Eu ia na cabine da Telerge. Sim. Ficava na fila. Pois aí tinha o orelhão e para você se informar, você tinha o jornal, que não tinha assinatura, eu acho, você tinha que ir na banca comprar o jornal escrito, e o Jornal da Noite, o telejornal, o Jornal Nacional, né? Então, essas notícias... E o que era... Comandante, vou fazer uma pergunta, ver se você faz a conexão que eu estou fazendo aqui. O que era o Instagram dessa época? O Instagram dessa época? Não sei. Coluna do Ibrahim Suede e da Andrade Ângelo. É isso aí. Quem saía ali era o cara do Instagram, que era o bonitinho, né? Perfeito. Aliás, eu li um livro um tempo atrás daquele Joaquim Ferreira dos Santos, que ele fala do Zósimo, né? Fantástico, porque ele conta desde o primeiro colunista do Rio, se eu não me engano foi o Maneco Miller, aí passando por Ibrahim Suede e tal, Zósimo. Então, era isso. E só uma observação, comandante, se me permite, mas também era um corte, era uma edição da realidade dessas pessoas. Sim, sempre bem vestidos, sempre sorridentes, sempre... Claro. E o outro lado dessa moeda? Claro. É inclusive muito legal você ler o livro, porque a gente pode falar aqui porque é público, mas o Zósimo morreu de alcoolismo, né? Então, a parte final do livro, ele conta a tragédia que foi, o drama que foi o alcoolismo do Zósimo, né? Mas quando você via as fotos e tal, era todo mundo de smoking, de black tie e tudo mais, né? Todo mundo felicíssimo, e a gente exatamente não sabia o que tinha lá por trás. Mas era uma coisa muito pequenininha perto do que a gente tem hoje, né? Muito limitada. Então, assim, eu acho que a nossa angústia, a nossa infelicidade para quem mergulha nas notícias, para quem mergulha no Instagram, no Twitter e tal, hoje é muito maior. Como o Zimbrão falou, se você não tomar cuidado, você entra num processo realmente de depressão profunda, porque você só vê coisa ruim, você só lê coisa ruim, e por outro lado, como você disse aí que o Salomão, né, comenta... Pedrinho Salomão. Se você for para a rede social, não, vou fugir aqui do G1, porque o G1 só dá porcaria. Vou ver o Instagram, aí você só vê coisas maravilhosas e você está ali no meio daquilo ali e você não está esquiando em Aspen e nem quer ver as mortes do Covid, então realmente você não tem para onde fugir.
Eu acho que a gente vai, a minha opinião, né, a gente vai acabar tendo um retorno às coisas mais simples, aos livros. Eu pelo menos leio muito menos hoje do que lia, porque eu perco boa parte do meu tempo vendo rede social, vendo Twitter, vendo não sei o quê, YouTube, e aí eu estou lendo muito pouco, né? Então, acho que a gente vai, em algum momento, dar um clique e vai voltar para aquela nossa realidade década de 80, vamos dizer assim, e vamos começar, como falou aí o Marcão, no botão, né? A gente não vai chegar lá no botão, mas eu acho que a busca da felicidade vai ser mais por aí, pelas coisas mais simples, desconectar 24 horas por dia. Pô, fica 1 hora e meia na rede social, já se informa e sai fora, vai ler, vai ver um filme, né? A quarentena já teve esse movimento, né? Muita gente foi alugar sítio, foi alugar casas fora dos centros para ficar mais afastado, que é quase que uma volta à migração que veio do interior para as grandes cidades, agora foi da grande cidade para o interior, né? Marcão, eu posso falar sobre isso porque meu vizinho comandante também tem propriedade para tal. Tem muita gente que veio para a Serra, e eu estou fazendo essa transmissão na Serra, e muita gente que já botou apartamento à venda porque descobriu que a vida aqui ela é viável, ela é mais barata, ela é mais saudável e ela é possível, né? Do ponto de vista financeiro. Eu, por exemplo, estou trabalhando o tempo todo, que se eu não tivesse que voltar do Rio de Janeiro, este mês, por exemplo, esses 2 meses, eu tenho tanta atividade para se fazer de forma remota, que a minha conta fecha muito bem se eu não botar o pé em nenhuma empresa. Minha empresa é aqui, é o meu escritório, né? E isso, acabei de mediar um debate sobre isso, é um caminho sem volta para grande parte das empresas. 25% das empresas terão de 1 a 25% dos seus postos agora em home office. E outros 35% terão de 25% a 50% dos postos de trabalho home office no mundo, pós-pandemia. Então, é uma mudança que vinha paulatinamente. No Brasil havia uma resistência. Há uma resistência no Brasil, havia, ao home office. Agora é o seguinte, ou é. Mudou. E aí as empresas sentiram um gostinho. Espera um pouquinho. Eu posso gastar menos de ar-condicionado, eu posso gastar menos de aluguel, essa conta fecha se o comandante ficar em casa. E aí? Então, para muita gente, é mudança, é ressignificação que veio para ficar. Concorda, Zimão? É isso. Verdade, Donald. E eu acho que é um assunto interessante também para a gente começar a pensar para o próximo programa, já que a gente falou de diferenças de gerações aqui, né? Que nós somos da década de 80, geração Trapalhões, do programa lá do Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, né? Onde uma parte das piadas eram piadas assim que envolviam um certo preconceito ou certo estigma aos personagens ali, né? Que faziam os personagens. Eu acho que a gente pode, de repente, conversar sobre essa diferença de geração, essa diferença de abordagem aos temas, a questão do preconceito, como a gente lidava com o preconceito na década de 80, e isso foi transformado completamente para agora, eu imagino até de uma maneira positiva, né? Mas realmente há um choque de gerações, a geração dos 50 anos e a geração dos 20 anos, que eu acho que talvez seja interessante da gente explorar. O que vocês acham, falando em reinvenção, né? Está havendo uma reinvenção mundial, né? Acho que pós-pandemia, pós-eventos que aconteceram. Por exemplo, esse processo que está acontecendo no mundo inteiro de derrubada de estátuas de personagens que levantam a questão racial, por exemplo. Então, você tem aí uma quebra de paradigma, de ensino na escola, o que a gente aprendeu e tal, e esses que eram, de repente, algum mito daquela época, mas que tinham essa postura colonizadora e tal, estão sendo vistos hoje em dia como os vilões, né? Que na época eram os mocinhos que colonizaram, que vieram para as Américas e para a África e tal. Então, isso é uma reinvenção de como contar a história real, né? E isso é interessante, porque isso é uma mudança muito grande, gente. Eu acho que a gente, como uma geração de transição, eu acho que a nossa geração, eu estou brincando com essa questão, mas eu acho a nossa geração brilhante, porque a gente pega
a vida dos anos 70, 80, 90, que é a transformação digital, que eu acho que é o marco, né, que a gente pode chamar de uma nova revolução industrial, né? Eu acho que já tinha que mudar a era, né? A era já era para mudar de nome, a gente não pode chamar de contemporâneo, contando 200 anos para trás, sei lá, quase é contemporâneo. Como assim? Não pode ser. Eu acho que a era já tem que mudar, porque as coisas são muito diferentes. Então, assim, a gente mudou, a gente viveu uma transição muito significativa, né, de ruptura. Então, como é que vocês veem isso, né? Essa reinvenção do contar a história real, não história, né? Eu acho até que vamos deixar para o dono fazer a conclusão, mas eu acho que é uma reinvenção das palavras. Eu, essa semana, dei um gigante de um fórum. Nós estamos lá montando, pensando, os meus sócios deram muita voz para a comunidade negra e está pensando até em fazer uma área específica para isso. Mas olha só o fora que eu dei. Eu falei, mas eu posso falar tranquilamente, porque eu sou mulato. Aí o cara falou assim, você sabe o que é mulato? Onde é que saiu a palavra mulato? Já cometi esse erro, já cometi. Então conta, você que é o especialista do nosso português, das nossas palavras, conta para a turma de onde é que saiu a palavra mulato? A etimologia nos remete à mula. E eu falei num contexto em que eu me referia à minha avó. Fusão de raças, né? A fusão de raças, que é como a gente aprende, teoricamente, né? Foi um fora, não vou falar nunca mais. Mas conta o seu, como é que você desenrolou aí o Não desenrolei, eu tomei uma lição de moral de 5 minutos, dizendo que o mulato é comparado à mula, porque era um sexo escapado do dono do engenho com uma das escravas. Em vez de nascer um cavalo de raça, nascia um jegue, né? Uma mula, uma coisa de segunda linha, e por isso se chamava mulato. É horroroso. E apenas concluindo, e pensando no que vocês estavam sugerindo, eu sempre fico muito preocupado e falo isso para o Zimbrão, com o tal lugar de fala. Como a gente encontrar o nosso lugar de fala se a gente não é vítima? Mas nós temos o lugar de fala porque vitimizamos, porque fizemos piadas como o Didi fez, porque usamos adjetivos para Mussum, para Zacarias, como eles usaram, por inocência, desconhecimento ou ignorância. Mas o fato é que se o nosso lugar de fala não é a vítima, o da vítima, o nosso lugar de fala nesse próximo episódio, se vocês concordarem, é o do reconhecimento daquele que vitimiza, daquele que faz a vítima. Vale? Tá combinado. Semana que vem o papo é quente. Então, vamos chegando assim ao fim do terceiro episódio dos Quatrícios, o encontro de 4 Vinícius. Valeu, Dani Di, do Estúdio Rastro, nosso parceiro na produção deste conteúdo. Abração virtual, Dani. Obrigado, Quatrícios, e obrigado a você que nos ouviu ou nos assistiu mais uma vez. Se quiser nos seguir, nós já estamos nas redes sociais, somos @Quatrícios no Instagram. E já temos, então, o tema do nosso próximo episódio. Vamos falar de homofobia, racismo, machismo e outros vacilos nossos de cada dia. Então, até o próximo encontro dos Quatrícios. Tchau! Tchau!